Eu vou compartilhar outras escrituras. I don't want you turning your Bible to other verses. Eu não quero que você vire, mude, Just stay in Isaiah 49. fique aí, permaneça em Isaías 49. Se você quiser fazer anotações, You can do that. você pode fazer, Let's focus on the Word of God. mas vamos focalizar na palavra. Let's hear not just what the teacher is saying, E vamos ouvir não só aquilo que o professor está falando. let's hear what the Holy Spirit is saying. Vamos ouvir o que o Espírito Santo está falando. Amen? Amém? Hallelujah. Because I can only give you words, Porque eu posso te dar só palavras, but the Holy Spirit is going to make life to mas o Espírito Santo vai ministrar vida a você. we have a problem. Change it. Alô, alô, som, som, 1, 2, 3, alô, som, som. Is everything okay? Good? Tá tudo certo? No Ok? problem? Okay. Sem problema. Obrigado. When I knew that I was coming to the fire and glory, Eu soube que eu viria ao glória. the desire in my heart O desejo no meu coração was not just to bring a teaching. não era só trazer um ensino. I have many notes. Eu tenho muitas anotações. I could share a lot of different messages, Eu poderia compartilhar várias mensagens diferentes, but I mas eu queria que Deus fizesse aquilo que Ele quiser fazer. wanted God to have his way. Eu queria que Deus fizesse o que Ele quiser fazer. And so I struggled. Então eu esperei, I waited on God, eu esperei Deus, and I waited, esperei, and I waited, e eu esperei, and I waited. e eu esperei, Nothing. e nada. And I waited some more. E eu esperei pouco. And then I turned to Isaiah 49. E então eu fui para Isaías 49. And the Lord said, "This is for this people." E o Senhor disse, isto é para estas pessoas. Hallelujah. Now, I've never shared out of Isaiah 49. Eu nunca compartilhei de Isaías 49. So this is brand new. Então isso é novinho. This is fresh bread Isso é pão fresco, right out of the oven. que acabou de sair do forno. Amen. Amém? Hallelujah. Praise God. Now, we have to first establish in Isaiah 49 Mas primeiro nós temos que estabelecer aqui em Isaías 49. who is speaking. Quem está falando? When he opens up Isaiah 49, Quando ele abre Isaías 49, he says, "Listen, O isles, unto me. Listen unto me." ele diz, ouve isto, ou ouve-me. Now, who is speaking? Agora, quem está falando? Is it Isaiah? É Isaías? Is it the Lord Jesus? É o Senhor Jesus? Is it me? Sou eu? Many times, the Lord will give me a verse out of Isaiah, Muitas vezes o Senhor me dá um verso de Isaías and it's for me. e é para mim. There's dimension in God. Há dimensões em Deus. And when you read the Word of God, E quando você lê a palavra de Deus, you don't just see it as the voice of the Lord, a vê apenas como a voz do Senhor or the voice of the prophet. ou a voz do profeta. We have to discern. Hallelujah. Praise God. Aleluia. Hallelujah. Alô, alô. Nós temos que discernir.
Amen. Hallelujah. We have to discern what the Lord is saying in every verse. Nós temos que discernir o que Deus está falando em cada verso. Now, the Lord showed me something about Isaiah 49. Agora o Senhor me mostrou algo sobre Isaías 49. I may only share about 3 or 4 verses with you, Talvez eu compartilhe apenas 3 ou 4 versos com você, but he said this. mas ele disse o seguinte, He said, "This is the Lord Jesus." ele disse, este é o Senhor Jesus. When he says that the Lord has called me from my mother's womb, Quando ele diz que o Senhor me chamou do ventre da minha mãe, he's speaking of his Father who has called him. ele está falando do seu pai que o chamou. But the Lord said to tell you this, Mas o Senhor disse para eu falar isso, that this is also you, que este aqui também é você. because you also Porque você também have been called from chamado your mother's womb. mãe. Amen. We need another microphone. Nós precisamos de um outro microfone. Hallelujah. Praise God. That's in the first verse. Hallelujah. The Lord Jesus has been called. O Senhor Jesus foi chamado. What is the Lord's calling? Qual é o chamado do Senhor? The Father called him. O Pai o chamou, There's a calling on his life. há um chamado, há um chamamento na sua vida. Was he called to come and die? Ele foi chamado para vir e morrer? No, he wasn't. Não, não foi. Well, now I've got your attention. Pronto, agora eu tenho a atenção de vocês, né? Was he called to come and take up his cross? Ele foi chamado para vir e tomar a sua cruz? No, he wasn't. Não, não foi. You know what his calling was? Você sabe qual foi o chamado dele? His calling was to reveal the Father. O seu chamado foi para revelar o Pai. Now, how did he reveal the Father? Agora, como ele revelou o Pai? By taking up his cross. Tomando a sua cruz. But his calling was not to take up his cross. Mas o seu chamado não foi para tomar a sua cruz. His calling was to reveal the Father. O seu chamado foi para revelar o Pai. Because the Father abode within him. Porque o Pai habitava nele. And his one purpose E o seu único propósito was to show us the Father. era nos mostrar o Pai. And what do we see when we see Jesus on the cross? E quando nós vemos, o que nós vemos quando vemos Jesus na cruz, We see the Father's heart. nós vemos o coração do Pai. Amen? Amém? So don't ever think Então, nem tudo, that the calling that you have in this life, o chamado que você tem nessa vida, that the ministry that God has called you to, o ministério para o qual o Deus te chamou, that's not your calling. este não é o seu chamado. What is our calling? Qual é o nosso chamado? Are we called to ministry? Nós somos chamados para ministério. None of you are called to ministry. Nenhum de vocês é chamado para o ministério. None of you are called to be a missionary. Nenhum de vocês é chamado para ser um missionário. None of you are called to be pastors or teachers or prophets. Nenhum é chamado para ser pastor, profeta, mestre. What is your calling? Qual é o seu chamado? Jesus' calling was to reveal the Father. O chamado de Jesus era revelar o Pai. What is your calling? Qual é o seu chamado? To reveal the Son. Revelar o Aleluia. Filho. Hallelujah. Hallelujah. That's your calling. Esse é o seu chamado. Now, in fulfilling your calling to reveal the Son, Agora, ao cumprir o seu chamado para revelar o Filho, He may make you a pastor.
Ele pode te tornar então um pastor. He may send you to Africa Ele pode te enviar à to África preach the gospel. para pregar o evangelho, But that's not your calling. mas este não é o teu chamado. That's exactly what Paul said to the Galatians. Foi exatamente isso que Paulo disse aos Gálatas. God called me by his grace Deus me chamou por sua graça to reveal his son in me. para revelar seu filho em mim. Where is he? The Onde, son? onde o filho está? He's in me. Ele está em mim. Hallelujah. Well, there's a problem. Agora tem um problema. Many times people don't see Jesus in me. Muitas vezes as pessoas não veem Jesus em mim. Hallelujah. But he's there. Mas ele está aqui. He's in me. Ele está em mim. Hallelujah. Paul said that the fullness of God, Paulo disse que a plenitude de Deus dwells in us. habita em nós. Do you know who you're carrying? Você sabe quem que você carrega? You're carrying the Godhead within you. Você carrega a Trindade em você. Hallelujah. And that's why I can interpret these verses in Isaiah 49 for myself. E é por isso que eu não posso interpretar esses versos de Isaías 49 por mim mesmo. Because I have a calling just like Jesus did. Porque eu tenho um chamado, assim como Jesus teve. Whereas his calling was to reveal the Father, mine is to reveal the Son. Como o chamado dele era para revelar o Pai, o meu chamado é para revelar o Filho. Hallelujah. Is there any difference between me and Jesus? Há alguma diferença entre Jesus e eu? Now we need to be careful about this. Nós precisamos ser cuidadosos com isso. Is there a difference between the grain of wheat, the first grain of wheat, the seed, Há uma diferença entre a semente, o primeiro grão de trigo, when it's planted into the ground and it dies and it comes forth? quando ele é plantado, quando é colocado no chão e ele morre e então ele brota. And it bears other grain, doesn't it? E aí esse grão que foi plantado vai gerar outros grãos, não é? And if I take this grain of this second generation grain, E se eu pegar esse grão da segunda geração de grãos and I place it next to the original grain, e eu colocar esse grão próximo daquele grão da primeira geração, there's no difference. não há diferença. Now, I know there's a difference Agora, eu sei que existe uma diferença, because I know that my source comes from him. porque eu sei que a minha fonte está nele. And that second generation grain will always bow the knee E essa segunda geração de grãos sempre vai se curvar to the original corn of wheat. para aquele grão original, aquele primeiro grão. Amen? Amém? But if you look at the two grains, there's no difference. Mas se você olhar para aqueles dois grãos, não há diferença entre eles. John said, as he is, so are we in the world. João disse, como ele é, assim somos nós no mundo. As he is, Como ele é, so are we in the world. assim somos nós no mundo. Hallelujah. But again, I have a problem. Mas novamente tem um outro problema. Many people don't see Jesus in me. Muitas pessoas não veem Jesus em mim. Why? Por quê? Because there are two principles that govern my life. Porque há dois princípios que governam a minha vida. There are actually two men that govern my life. Há, na realidade, dois homens que governam a minha vida. In God's economy,
Na economia de Deus, He only considers two men. ele só considera dois homens. Two men. Dois homens. Adam Adão and Jesus. e Jesus. And you are either in Adam or in Jesus. E você ou está em Adão ou em Jesus. Well, when I got saved, I was placed in Christ Jesus. Quando eu fui salvo, eu fui colocado em Cristo Jesus. So I'm not in Adam anymore. Então, eu não estou mais em Adão. And I do not have Adam's nature anymore. E eu não tenho mais a natureza de Adão. I have the nature of God Eu tenho a natureza de Deus dwelling inside of me. habitando dentro de mim. But here's the problem. Mas aqui está o problema. People still don't see Jesus in me all the time. As pessoas ainda não veem Jesus em mim o tempo todo. Hallelujah. Why? Por quê? Why? Por quê? When I was in Adam, Quando eu estava em Adão, Adam was in me. Adão estava em mim. It says that all who are in Adam Diz que todos os que estão em Adão, they die. eles morrem. And so death was working in me. Então a morte estava operando em mim. Corruption and sin was working in me Corrupção e pecado estavam operando em mim when I was in Adam. quando eu estava em Adão. But I'm not in Adam anymore. Mas eu não estou mais em Adão. But the problem is, Mas o problema é in my thinking, que no meu pensamento, in my reasoning, na minha razão, in my habits, nos meus hábitos, in my culture, na minha cultura, I grew up in Adam. eu cresci em Adão. And so the effects of Adam Então os efeitos de Adão cover the precious treasure that's in me. Esse efeito cobre e esconde o tesouro precioso que está dentro de mim. The corruption that I have known in my mind, A corrupção que eu conheci na minha mente, the way that I reason, a maneira como eu raciocino, the way that I respond to situations. a forma como eu respondo às circunstâncias. When I was in Adam, Quando eu estava em Adão, I was self-sufficient. eu era autossuficiente. I was my own God Eu era meu próprio Deus, because I was a sinner. porque eu era um pecador. And so when I come into a situation, Então, quando eu entro numa situação, I tell myself, I can do this. então eu me digo, eu posso fazer isso. Because that's the way Adam was. Porque é dessa maneira que é Adão. He was a sinful man. Ele era um homem pecaminoso, He was independent of God. independente de Deus. He had chosen independence. Ele escolheu a independência. But now, as a Christian, Mas agora, como um cristão, having Christ living in me, tendo Cristo vivendo em mim, in my spirit, no meu espírito, I know that of myself I can do nothing. eu sei que de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. But the corruption that I have known, Mas a corrupção que eu conheci, the influence that Adam had in my life a influência que Adão teve na minha vida, in the past, no passado, is still there. ainda está lá. And so sometimes I'm tempted, Então, algumas vezes eu sou tentado, rather than looking to the Lord for my solution, que ao invés de olhar para o Senhor para buscar as minhas soluções, I look to myself. eu olho para mim mesmo. And so there's this conflict. Então existe esse conflito. Amen? Amém? Do you know that conflict? Você conhece esse conflito? Do you have that struggle sometimes? Algumas vezes você tem essa luta? You have been corrupted Você foi corrompido by Adam. por Adão. You need to be brainwashed. Você precisa ter uma lavagem cerebral. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Father. And so, although the Godhead is living in me, Então, apesar de
o Deus Trino estar morando em mim, there's still something on the outer shell of my life ainda há algo do lado de fora da minha vida that remains alive que permanece vivo and desires to have the preeminence. e deseja ter a preeminência. Amen. And it's a struggle, isn't it? E isso é uma luta, não é? Hallelujah. In verse 4. No verso No, I'm 4. sorry. Let's go back to verse 1. Não, vamos voltar no verso 1. Now again, this is the Lord Jesus, but it's also us. Então, novamente, esse é o Senhor Jesus, mas é também cada um de nós. The Lord has called me from my womb. O Senhor me chamou From the bowels of my mother has he made mention of my name. desde o ventre da minha mãe, desde as suas entranhas. Ele fez menção do meu nome. Hallelujah. Thank you, Father. You know, the Lord knew your name O Senhor, before you were even born. o Senhor sabe o seu nome, ainda antes de você ter nascido. The Lord formed you O Senhor te formou for his good pleasure para o seu prazer, before you ever took your first breath. antes de você respirar pela primeira vez, do seu primeiro fôlego. In ancient times, your name was very significant. No passado, na antiguidade, o seu nome já era muito significativo. Because your name identified you. Porque o teu nome, na antiguidade, nome era significativo porque identificava a pessoa, What kind of qualities that you had. as suas qualidades. Your name said something about you. O nome dizia algo referente à pessoa. And God has given each one of us an identity. E Deus deu a cada um de nós uma identidade. And each one of us has a very unique identity. E cada um de nós tem uma identidade bem única. Don't let the enemy rob you of who you are Não, in de- God. não deixa que o inimigo roube você daquilo que você é, de quem você é em Deus. Hallelujah. You know what religion is? Você sabe o que é religião? Is conforming man to other men. É conformar homens à imagem de homens. Don't conform yourself into the image of other men, Não se conforme à imagem de outros homens, but be who you are in God. mas seja quem você é em Deus. I don't want to be like Jesus. Eu não quero saber, I don't want to be like Jesus. eu não quero ser como Jesus, Because I'm not Jesus. porque eu não sou Jesus. I want to be like me. Eu quero ser como eu. Do you understand that? Você me entende? I want to have his spirit. Eu quero ter seu espírito, I want to have his character. eu quero ter seu caráter, But I don't want to be like mas Jesus. eu não quero ser como Because there's Jesus, only one Jesus. porque só existe um Jesus. Hallelujah. I want to be like me. Eu quero ser como eu. Hallelujah. Do you want to be who you are? Você quer ser quem você é? You don't have to be like Jesus. Você não tem que ser como Jesus. Don't try to be like Jesus. Não tente ser como Jesus, Because only Jesus can be Jesus. porque só Jesus pode ser Jesus. But God has called you to be you. Mas Deus te chamou para ser você. And when you are you, E quando você é você, you will reveal the Son. você revela o Filho. Hallelujah. Amen. All right. Now let's go back to this problem. Agora vamos voltar lá àquele This problema. conflict between Adam and Jesus. Esse conflito entre Adão e Jesus. The first man O primeiro homem and the second man. e o segundo homem. Only two men that God works with. Somente dois homens com quem Deus trabalha. Hallelujah. You know, some people say that when they read the scripture in Romans,
Algumas pessoas dizem que quando eles leem where it Romanos, says that in Adam all die, que diz que em Adão todos morrem. they say that's not fair. Isso não é justo, eles dizem. When I was born in sin Quando eu nasci em because of pecado another man who committed sin. por causa de um outro homem que pecou. It's not fair Isso não é justo. that I should be a sinner Que eu tenho que ser um pecador because of Adam, por causa de Adão. that I should be condemned Que eu tenho que ser condenado and have no life e não ter vida because of Adam. por causa de Adão. Give me at least my own opportunity Pelo menos me dá a minha própria chance, né? to choose between the tree of life and the tree of the knowledge De- of good and evil. De eu fazer a escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. But that's not how God works. Mas não é assim que Deus trabalha. In Adam, Em Adão, all die todos morrem and all are condemned. e todos são condenados. You're born dead. Você nasce morto. Hallelujah. But in Christ, Mas em Cristo, in Christ, em Cristo, you are righteous. você é justo. Well, that's not fair. Isso não é That's justo. not fair. Isso não é justo. That I should be called righteous Que eu deveria ser chamado when I justo haven't done anything quando eu não fiz nada to deserve to be called righteous. para merecer ser chamado But I'm justo. righteous because of another man. Mas eu sou justo por causa de um outro homem. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amém? Hallelujah. So that stops the accusation Então, isso cessa a acusação of the man who calls God unjust daquele homem que diz que Deus é injusto. when he says, "You haven't given me a chance Quando ele diz, você não me deu uma chance to choose between life and death." de escolher entre a vida e a morte. That Adam made that choice for me. Você deixou que Adão fizesse essa escolha por mim. His voice is silenced. A voz desse homem é His accusation silenciada. is silenced As suas acusações cessam, são silenciadas. when he embraces the forgiveness Quando and- ele, go ahead, quando ele abraça o perdão and justification e justificação that came from another man. que veio de um outro homem. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Do you see that? Você vê isso, você Do you entende see that? isso, você entende isso. All the work has been done. All the destruction has been done by one man. Toda a obra, todo o trabalho já foi feito. Toda a destruição, ela foi realizada, foi feita por um homem. And all the restoration E toda a restauração has been done by the other man. foi feita por outro homem. Hallelujah. Aleluia. Praise God. And so now I can carry Jesus in me E então agora eu posso carregar Jesus dentro de mim, because of his work. por causa da sua obra. Hallelujah. Aleluia. All right. Well, we need to deal with this conflict. Mas nós precisamos tratar com esse conflito. And so that brings us to verse 2. E isso nos leva ao verso 2. And he has made my mouth like a sharp sword. E fez a minha boca como uma espada afiada. Why does God even mention the word sword? Por que que Deus menciona a palavra espada? It's an instrument of death. É um instrumento de It's morte. designed to kill you. Ela é feita para matar você. Hallelujah. Praise God. Now, this is not just Jesus, Isso não é só Jesus. because it is Jesus. É Jesus. His mouth is a sharp sword. Sua boca é uma espada It afiada cuts and it divides. que corta e And it divide separates that which is from Adam
que separa and that aquilo which que is é from Christ. de Adão e aquilo que é de Cristo. When he speaks, Quando ele fala, life comes forth, surge vida and corruption and the evil is done away. e a corrupção e o mal é desfeito. When Jesus spoke in the wilderness Quando Jesus falou no deserto to the accuser, ao acusador, he said, "It is written." ele disse, está escrito. And what came out of his mouth, E o que saiu de sua boca hallelujah, was a sword. foi uma espada. Hallelujah. And it silenced the accuser. E isso silenciou o acusador. And it brought forth in him authority. E fez brotar nele autoridade. Because when he came out of the wilderness, he came out in authority. Porque quando ele saiu do deserto, ele saiu em In the autoridade. power of the Holy Ghost. No poder do Espírito Santo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigada, And Jesus. when Jesus speaks into your life, E quando Jesus fala a sua vida, it separates, isso separa, it cuts, corta it kills, e mata and it brings life. e traz vida. At the same time No mesmo that you tempo die, que você morre, you live. você vive. Hallelujah. It's one sword. É uma espada It has two edges. que tem dois fios. Hallelujah. I remember one time Eu as lembro, a missionary, eu lembro de uma vez, quando eu era missionário, I was writing my newsletter eu estava escrevendo lá a minha carta informativa about all the great things that I was doing for God. sobre todas as grandes coisas que eu estava fazendo para Deus. Hallelujah. And I was looking at the newsletter. Eu estava olhando lá o informativo I said, man, I'm really doing a lot for God. e eu falei, puxa vida, eu estou fazendo um bocado para Deus mesmo, hein? And the sword of the Lord E uma espada do Senhor spoke. falou. And he said, you're doing nothing. Ele disse, você não está fazendo nada. Hallelujah. Hallelujah. And something in me died. E algo dentro de mim morreu. And something in me rose up. E surgiu algo came dentro de mim. alive. Se tornou vivo dentro de mim. All at the same time. Tudo ao mesmo tempo. My pride. Meu my orgulho, pride, my strength, minha força, my ambition minha ambição died. morreram. But my listening ear Mas o meu ouvido came alive. se tornou vivo. And my hope and faith in God E a minha esperança e fé em Deus came alive. se tornaram vivos. The sword of the Lord is powerful. A espada do Senhor é poderosa. And at the same time that it will kill you, E ao mesmo tempo que ela vai te matar, it will bring life. ela vai também trazer vida. Hallelujah. Amen. Amém? Hallelujah. The sword of God A espada de Deus is his love. é seu amor. And he loves you so much E Ele te ama tanto that he sharpens the sword. que Ele afia a espada. He sharpens the sword Ele afia a espada so that it penetrates deep into the heart. para que ela penetre profundo dentro do coração. So that you feel no pain, Para que você não sinta dor, but you die. mas você morre. Did you know that death is sweet? Você sabia que a morte é doce? Death is sweet A morte é doce, because it's the end of the battle. porque é o fim da batalha. You don't have to fight anymore. Você não vai mais ter que lutar. You don't have to struggle anymore Você não vai ter mais que batalhar to be a good Christian. para ser um bom cristão. Hallelujah. The sword of the Lord
goes straight to the heart. A espada do Senhor vai Aleluia. direto ao coração. It's over. E acabou. It's finished. Acabou. And now God can begin His work. E agora Deus pode começar a sua Aleluia. obra. Hallelujah. Hallelujah. Do you want to die? Você quer morrer? I do, Eu quero. because that's my calling. Porque esse é o meu chamado. I live, yet not I, Eu vivo, não but eu quem Christ vivo, lives in me. mas Cristo que vive em mim. The measure of His life A medida da sua vida, da vida In dele, em mim, is determined by the measure of death é determinada pela medida de morte in my outer man. nesse homem que me cerca, nesse homem exterior. Now, God wants to make of your mouth Agora, Deus quer fazer da sua boca a sharp sword. uma espada afiada. Brazil is waiting O Brasil está esperando for you, por você, is waiting for your mouth está esperando pela sua boca, to become a sharp sword, para que ela se torne uma espada aguda, to speak into the darkness para falar às trevas and to condemn that which is darkness e condenar aquilo que é and to trevas bring forth life. e trazer vida. The mouth is a very powerful instrument. A boca é um instrumento muito poderoso. It's such a small thing, É algo tão pequeno, such a small passage, uma passagem tão pequena, but it is the only passage mas é a única passagem between the kingdom of darkness entre o reino das trevas and the kingdom of light. e o reino da luz. That's what Paul said. É isso que Paulo diz. Paul said, do we call for Jesus to come down out of heaven? Paulo disse, nós chamamos que Do we call nós for him to chamamos a come up out of Jesus the depths? que ele desça dos céus ou que ele venha das profundezas? No. Não. He said that the word of faith is in your mouth. Ele disse que a palavra de fé está na tua boca. We can bring forth the kingdom of God Nós podemos trazer o through reino what de comes Deus out of our mouth. através daquilo que sai da nossa boca. Now you will not have authority, Mas você não terá autoridade. and your words will not have authority E as tuas palavras não terão autoridade, unless the word of God a não ser que a palavra de has Deus first pierced your heart. tenha primeiro penetrado no teu coração. Hallelujah. Why does Jesus have authority to pierce our hearts? Por que que Jesus tem autoridade para penetrar o nosso coração? Because his heart was first pierced. Porque o coração dele foi primeiro He was penetrado. pierced. Ele foi penetrado. Hallelujah. And he died E ele morreu that we might live. para que nós pudéssemos viver. Hallelujah. And so he carries authority. Então, ele carrega a autoridade. Part of the process of growth Parte do processo do crescimento in our lives nas nossas vidas is that God develop authority in you. é que Deus desenvolve autoridade em você. One of the main ways that Jesus is going to be revealed through you Uma das principais maneiras como Jesus será revelado através de você is by what comes out of your mouth. é por aquilo que sai da sua boca. Hallelujah. Praise God. The sword of God is a sword of love. A espada de Deus é uma espada de amor. If the sword is not sharp, Se a espada não for afiada, it hurts ela machuca. when I'm pierced. Quando eu sou And it's perfurado, painful. e é doloroso. Amen? But Amém? he sharpens it. Mas ele afia a espada. Because in its sharpness, it has the power to separate. Porque pelo fato dela ser afiada, então ela tem o poder de dividir, de separar. Hallelujah. Let's move on.
Vamos continuar. In the shadow of his hand has he hid me. In verse 2. Verso 2. Hallelujah. E me pôs, Thank you, Lord. com a sombra da sua mão me cobriu. Hallelujah. If you're going to grow in God, Se você vai crescer em Deus, there are going to be seasons in your life haverá estações na sua vida, where God is going to hide you quando Deus vai esconder você in an enclosed garden. num jardim fechado. And it's a garden with high walls. É um jardim com muros altos. And people will not be able to see you. E as pessoas não vão poder ver você. You may not have much to offer other people. Você provavelmente não vai ter muito para oferecer a outras pessoas. But God places you in that enclosed garden Mas Deus te coloca ali naquele jardim fechado, because He desires fruit Porque- from your life porque Ele deseja fruto da sua vida unto Him. para Ele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It is a temptation in the body of Christ É uma tentação que existe no corpo de Cristo to be busy, de se viver ocupado, to pursue callings, de se ir atrás de to chamados, be involved in people's lives, de estar envolvido na vida das pessoas. and all that is good. E tudo isso é bom, But there's a time in your life mas há um tempo, há um momento na sua vida, where the Lord desires to delight in you. quando o Senhor deseja se satisfazer, se alegrar, ter Alone. prazer em você somente. Alone. Hallelujah. I spent 10 years Eu passei 10 anos in a very large church, numa igreja bem grande. and I'm the kind of person that I see a lot, E eu sou o tipo de pessoa que eu vejo muito, but that's not a good thing. mas isso não é uma coisa boa. That's not a good thing. Isso não é uma coisa boa. And it has caused me many problems. E isso me causou muitos problemas. Because many times when you see something, Porque muitas vezes quando você you vê react algo, você reage. and you try to fix it E você tenta consertar aquilo. when God has never told you to fix it. Quando Deus não disse que era para você consertar. And so what I thought was a strength in me Então aquilo que eu pensava ser uma força em mim, was really a hindrance and a weakness. era na verdade um impedimento e uma fraqueza. Hallelujah. And God made me withdraw. E Deus me fez me retirar. When He brought me back to the body of Christ, Quando Ele me trouxe de volta para o corpo de Cristo, I was a humbled man. eu era um homem humilhado. And I remember going for 10 years to this church, E eu lembro de ir a essa igreja por 10 anos, very large church, uma igreja bem grande, and I could still see. e eu ainda podia ver. I saw things that were not too good. Eu via umas coisas que não eram muito boas. I could have preached better than the pastor. Eu podia pregar melhor que o pastor. I would have done things differently. Eu ia fazer as coisas diferente. But God had humbled me, Mas Deus havia me humilhado. and I understood what it meant to be hidden in God. E eu compreendi o que significa estar escondido em Deus. So I closed my eyes, Então eu fechei os meus olhos. and I would go to church E eu ia para a igreja, week after week, semana após semana. and I would only open my eyes E eu só abria os meus olhos above. para cima. Hallelujah. For 10 years. Por 10 anos. Hallelujah.
And I let the Lord delight in my worship. E eu deixei que o Senhor tivesse prazer na minha adoração, Instead of looking ao invés de ficar at olhando, all the imperfections of people around me. e olhando todas as imperfeições daquelas pessoas que estavam ao meu redor. Hallelujah. I became blind. Eu me tornei cego, I died. eu morri And I became free. e eu me tornei livre. Hallelujah. And I became alive unto God. E eu me tornei vivo para Deus. God has placed you in the body of Christ Deus colocou você no corpo de Cristo to kill you. para te matar. Hallelujah. A brother said once Uma vez um irmão me disse that the two most powerful forces in the world, que as duas forças mais poderosas no the two mundo, most powerful spirits in the world, os dois espíritos mais poderosos no mundo, both want to kill you. ambos querem matar você. Hallelujah. Praise God. And so you have been placed in the body of Christ Então você foi colocado no corpo de Cristo to die, para morrer, so that the Lord Jesus would be revealed in you. para que então o Senhor Jesus seja revelado em você. Because the Lord Jesus sees, Porque o Senhor Jesus vê, He sees all our imperfections, Ele vê todas as nossas imperfeições, but He's very gentle. mas Ele é muito gentil. And He doesn't try to come and fix all the problems. E Ele não tenta vir e consertar tudo quanto é problema. He waits for His Father. Ele espera pelo Pai. He says, I only do what my Father tells me. E Ele diz, eu só faço Aleluia. aquilo que o meu Pai me diz. Yeah, I see these 12 disciples. Sim, eu vejo esses 12 They're discípulos. a mess. Eles são uma bagunça, uma confusão. But I only do what my Father tells me. Mas eu só faço aquilo que o Pai me diz. Hallelujah. Hallelujah. Will you walk with Jesus' disciples? Will you walk Quando você anda com Jesus e seus discípulos, with these 12 men the way He did? com esses 12 homens, da mesma forma que ele andou? Amen? Amém? Verse 3. Verso- No, sorry. Verse 2. Verso 2. And He made me a polished shaft, an arrow. E ele me pôs como uma flecha limpa. Hallelujah. When I read this, Quando eu li isso, I saw in my mind eu vi na minha mente God as if He were an old Indian. como se Deus fosse um índio And He's taking this piece of antigo. wood E ele pegava esse pedaço de madeira and He's shaving, e ele formava. He's Né? looking at it, E ele olhava, mirava, and He's working. e ele está trabalhando. You are God's workmanship. Você é essa obra, essa arte de You don't have to Deus. fix yourself. Você não tem que se consertar. He'll do it. Ele vai fazer isso. He'll do it. Ele vai fazer isso. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. 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 And in His love, E no seu amor, He will make that arrow ele vai fazer dessa flecha with a very sharp point. com uma ponta bem afiada, Hallelujah. So that when you speak, para que quando você falar, it doesn't hurt. não machuque, It goes right to the heart. vá direto ao coração. Now, if there's no sharpness to the arrow, Agora, se essa pontinha da flecha não for afiada and you shoot me with your arrow, e você atirar em mim com a sua flecha, it's going to hit me. vai me acertar, It won't go in, mas não vai entrar. and I'll feel a lot of pain. E eu vou sentir muita dor. Hallelujah. Amen.
Is the Lord speaking to you? O Senhor está falando com você? Will you allow Him Quando você permite a Ele to polish polir and to prepare that arrow e preparar essa flecha so that it does its work para que ela então possa fazer o seu trabalho in love? em amor. Amen. Hallelujah. And in His quiver, He has hid me. E me escondeu na sua aljava. Are you called to glorify the Lord? Você é chamado para glorificar o Senhor? Yes, you are. Sim, você é. Yes, you are. Sim, você é. And so you are not just an arrow. Então você não é somente uma flecha. You are His arrow. Você é a flecha dele. You're His arrow. Você é a flecha dele. Last night I heard a battle cry Ontem à noite eu ouvi um grito de guerra. in the worship. Na I adoração. heard a battle cry Eu vi um grito de guerra. as we worship the Lord. Enquanto nós estávamos adorando o Senhor. And as Dan shared with us, E quando Dan estava there compartilhando is a conosco. fresh move again in Brazil. Há novamente um mover novo, fresco no Brasil. The Ark of the Covenant A Arca da Aliança had two positions. tinha duas posições. It would either rest Ou ela ia descansar, ficar it parada, would move. ou ela ia se mover. That's all it did. Era It só would isso. either rest Ou ela ia ficar num or it lugar, would move. ou ela ia se mover. And the Ark of the Covenant E a Arca da Aliança is beginning to move. está começando a mover-se. Hallelujah. Now, what did Moses sing when the Ark of the Covenant began to move? O que Moisés What did he sing? Moisés cantou quando a Arca da Aliança foi Rise movida? up, O Lord. Levanta-te, Senhor, Hallelujah. And let your enemies be e que os scattered. teus inimigos sejam espalhados. Hallelujah. Hallelujah. That's the cry of a warrior. Esse é o grito do guerreiro. That's a call to battle. Esse é um chamado para a batalha. Hallelujah. And each one of you E are cada arrows E cada um de vocês é uma flecha in the warrior's quiver. na aljava do guerreiro. But you're supposed to be hidden. Mas você precisa estar escondido. Are people seeing you or are they seeing the Lord? As pessoas estão vendo você ou If elas you're estão vendo o hidden- Senhor? If you're hidden in the quiver, Se você estiver escondido na aljava, then it's the warrior's discretion então é o que o guerreiro faz. as to when he needs the arrow. É quando ele precisa usar a flecha. It's not you that launches yourself. Não é você que se lança a si mesmo. It's the warrior that draws the arrow. É o guerreiro que pega a flecha. But the arrow is ready for use Mas a flecha, ela está pronta para ser usada. because it's hidden in the quiver. Porque ela está escondida na aljava. Now listen, this message, Agora escute, essa mensagem, each one of you, I believe in my heart cada um de vocês, eu creio no meu coração, that each one of you, God is speaking to you, eu creio que Deus está falando a cada um de vocês, perhaps not in every substance of the message, talvez não em cada ponto, momento da mensagem, but somewhere in the message, mas em algum lugar na the mensagem, Holy Spirit is speaking to o you. Espírito Santo está falando com você. Amen? Amém? Amen. Amen.
What God desires O que Deus deseja is for you to build character in your life. é que seja formado caráter na sua vida. Preaching is for the moment. Pregação é para esse momento, It's for an impartation. é para transferência. Teaching is so that you can finish the race. Ensino é para que você possa completar a carreira. Amen? Amém? Hallelujah. Better is the end of a thing than the beginning. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu God's início. desire for us Deus deseja para nós is that we are able to finish our race. é que nós sejamos capazes de terminar, de completar a nossa carreira. And so there are things that I have shared with you this morning Então há coisas que eu compartilhei com você essa manhã that will help you que finish the race. vão ajudar você a completar a sua Amen. carreira. Amém? Amen. There's one more verse that I want to read. Tem mais um verso que eu quero ler. In verse 6, and he said, "It is a light thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel." Verso 6 diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. I will also give you Também te darei for a light to the Gentiles, para luz dos gentios, so that you may be my salvation unto the end of the earth. para que sejas a minha salvação até as extremidades da terra. Hallelujah. Now this is Jesus telling us what the Father is telling him. Agora aqui é Jesus nos dizendo aquilo que o Pai está dizendo a ele. Jesus is the light of the world. Jesus é a luz do mundo. But then he turned right around. E aí então ele se vira He said, imediatamente. "You are the light of the world. E ele diz: vocês são a luz do mundo. You are the light of the world. Vocês são a luz do mundo. Because I'm in you." Porque eu estou em você. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Now I want to talk about this light. Agora eu quero falar sobre essa luz. In first, well, all right, no, I won't. Não, eu não Não. vou. No, I won't. Não, eu não vou. There's something in 1 Corinthians 15 Tem algo em 1 Coríntios 15 that I've been carrying for a long time. que eu tenho carregado por And the um Lord's longo just not tempo. going to let me share it. Mas o Senhor não vai deixar eu falar. Hallelujah. Amen. Amém. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Did you receive something? Você recebeu algo? Hallelujah. Hallelujah. It's not just for today. Não é só para hoje. It's not for just right now. Não é só para esse momento. Hallelujah. But it's for tomorrow Mas é para amanhã. and the next day E o dia and seguinte. the next day. E o dia seguinte. Hallelujah. 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 Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. There's nothing you can do Não há- with this word. Não há nada que você possa fazer com essa palavra. There's nothing you can do with this word. Não há nada que possa With this word. com essa palavra, não há nada que você possa fazer. See, we want a teaching so that we can do something. Nós queremos ensinar para a gente poder fazer alguma coisa. Bruce Lee, Bruce was Lee, an accomplished karate, a black belt in karate. ele era um faixa preta em karatê.
And he would do moves in karate that were almost supernatural. E ele fazia filmes sobre karatê que eram praticamente Spontaneous. sobrenaturais e espontâneos. And his disciples came to him one day, E os seus discípulos vieram a ele um dia and he said they would ask him, teach us to do this. e eles disseram: "Me ensina, nos ensina a fazer isso." Hallelujah. He said, I can't, Ele disse: "Eu não posso", because it comes from within. porque os movimentos dele vinham de dentro. You see, we want a formula, Nós queremos uma fórmula, a method, método, so that we can be in control. para que então a gente fique no controle. Hallelujah. Because the method, you can apply it at your convenience. Porque método você pode aplicar de acordo com o que for conveniente. Walking with Jesus is not a method. Andar com Jesus não é It's a método, life. é uma vida. Hallelujah. It's a life. É uma vida. Hallelujah. 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 You cannot be taught Você não pode ser ensinado how to die como morrer and how to live. e como viver. Hallelujah. But you can be warned Mas você pode ser that advertido. the sword of the Lord, Você pode ter certeza que a espada do coming. Senhor, ela vem. and that's what I did this morning. E foi isso que eu fiz essa manhã. Amen. Amém? Hallelujah. Praise God. Amém. Hallelujah. I love you. Eu amo vocês. He loves you more. Ele ama vocês mais ainda. Hallelujah. And he will take what you have said amen to, E Ele vai pegar essas coisas para as quais você disse amém. because I heard some amens. Porque eu ouvi alguns améns. So he heard it. Ele ouviu. He heard it Ele ouviu. because he wants permission from you. Porque Ele quer a sua permissão. Hallelujah. And when you say amen, E quando você diz amém, you're giving him permission. você está dando essa permissão a Ele. Hallelujah. Amém. Praise God. Amen. Hallelujah. All right. Well, it's 11 o'clock. It's 11 minutes after 9. São 9h11. You might as well stay here because at 9:30 we're going to go ahead and start the morning meeting. Você pode ficar worship. aqui. Nós vamos começar a adoração aqui às 9h30. Remember tomorrow morning, Lembre-se, amanhã de manhã, 8 o'clock. às 8. We're going to lock the doors at 8 o'clock. Nós vamos trancar as portas às 8 horas.